Você acha que o Flamengo é favorito mesmo na Arena Corinthians? Não acho que tem favoritismo nenhum. Eu acho que tipo nesse jogo eu não acho, não. Eu acho que é outra mobilização, é outro espírito. Muitas coisas mudam. Eu acho que o Flamengo tem um favoritismo no confronto. Assim, joga a segunda em casa, tem mais jogadores decisivos, eu acho. Assim, mais jogadores que podem resolver o jogo, né? Ou os jogos. Mas o Corinthians, embora a gente sempre fala sobre isso, não se sabe como, mas ele tem um time caro. Tem jogadores de qualidade. Acabou de contratar um jogador aí de US$ milhões, né? Jogador de 4, 5 milhões de dólares aí, um volante, o Veras, bom jogador argentino. Trouxe o Yuri Alberto, que tinha sido vendido por 20 milhões de euros para o Zenit, tá agora do Corinthians. Sem contar o William, Renato Augusto, Juliano, o próprio Roger Guedes, que é reserva, Balbuena. Pouco tempo atrás jogava na Premier League, voltou para o Corinthians. Então, peraí. É um elenco caro, tem jogadores de qualidade. O Vitor Pereira, assim como o Paulo Souza fez lá no Flamengo, pegou o garotado da base, que ele chama de miúdos, e aproveitou muito bem. Né? Então, eu acho que é outra história. Acho que o Flamengo tem mais jogadores de caráter decisivo, pro bem e pro mal. Porque se o Flamengo tem o Gabigol, tem o Pedro, tem o Cebolinha agora, tem essa turma toda, né? O Arrascaeta, o Flamengo também tem o Rodinei, né? Que na última partida decidiu o contrário. Né? Então, essa coisa de jogador decisivo, no caso do Flamengo, vale para os dois lados. Será que ele for para a área, Mauro, ele vai pensando, será que alguém vai cruzar de novo, eu vou fazer o segundo? E o Flamengo, Mauro, será que joga aqui ou vai tentar sair com empate? Tem essa dúvida também, né? Eu acho que o Flamengo não consegue jogar fechado. Pode o Corinthians empurrar o Flamengo para o seu campo, circunstância de jogo, mas como estratégia, eu imagino que o Corinthians vai pressionar no começo, sair de bola do Flamengo. Se não fizer o gol, ele vai arrefecer, o Flamengo vai ficar com a bola e o Corinthians vai se defender. E o jogo vai ser o Flamengo com a bola e o Corinthians tentando recuperar e tentando acelerar o jogo. Eu imagino esse jogo, entendeu? E aí, bola no Yuri Alberto, que aliás tem um histórico positivo contra o Flamengo, ele deitou e rolou naqueles 4-0 do Inter sobre o Flamengo do Maracanã no ano passado. E aí o Adson, os jogadores vão ser importantes aí para o William para reter a bola, né? Para conseguir levar o time ao ataque. Mas eu imagino isso, uma pressão inicial... até porque o jogo dos reservas do Flamengo contra o Corinthians, esse gol contra do Rodinei, também teve mais ou menos esse roteiro. O Corinthians apertou no começo, depois arrefeceu, o Flamengo ficou mais com a bola. Então acho que vai ser isso. O Flamengo com mais posse de bola, tentando entrar, o Corinthians vai se fechar mais. E se estiver ganhando mais ainda, aí o Corinthians se fecha mesmo. E acho que o Vitor Pereira vai encarar os dois jogos como dois jogos. Não, eu vou resolver em casa. Vou tentar, mas se eu empatar, continua na disputa. Eu imagino que vai ser assim. Até pelo que aconteceu contra o Boca, né? Que ele estava todo arrebentado, não tinha nem jogadores e conseguiu. Agora ele não está com esses desfalques todos. O Flamengo é melhor que o Boca hoje, mas o Corinthians que jogou em Buenos Aires é um Corinthians diferente do que vai jogar no Rio de Janeiro daqui a 8 dias. Vai jogar inteiro. Os jogadores voltaram, chegaram reforços. Ele não tinha o Roberto, não tinha o Balbuena, agora tem. Quem estava machucado voltou, o William estava com problema no ombro, não está mais. Então vai ser um Corinthians no Maracanã muito mais forte do que aquele que jogou na Argentina. Agora, é um Corinthians que vai tentar o resultado ou pode ser o mesmo Corinthians do Boca, por exemplo? Tentar 2 empates. E sobre o Flamengo? O Flamengo não é um time que costuma jogar de uma forma muito defensiva. Você também acha que o Flamengo vai tentar propor o jogo, mesmo fora de casa contra esse Corinthians, na Arena Corinthians lotada, como disse o velho Vamp? Eu não acho que o Corinthians jogou por 2 empates contra o Boca. Ele jogou por 1 empate na volta, né? Porque estava numa situação muito, muito negativa, né? Com muitos desfalques. Mas tentou ganhar o jogo aqui, né? No primeiro tempo, até o Boca estava muito fechado. No segundo, aí o Boca saiu mais para o jogo e tal. Eu acho que o Corinthians vai fazer uma pressão, talvez no começo do jogo, alguns momentos. Mas eu acho que o Corinthians vai jogar do jeito dele, mais cauteloso. O jogo do Vitor Pereira no Corinthians é muito calçado na defesa. Eu acho que ele vai se defender, vai se apoiar na defesa e o Flamengo vai ter mais posse de bola e vai jogar mais tempo tentando entrar na defesa do Corinthians. Acho que o jogo vai ser isso, a maior parte do tempo. Claro que o cenário da partida muda de um minuto para o outro, de um momento para o outro, mas acho que vai ser isso aí. Como até foi esse jogo recente aí do gol contra do Rodinei. O Corinthians pressionou no começo do primeiro tempo, no começo do segundo tempo. Especialmente quando fez o gol, se fechou e era o Flamengo cheio de reservas. E o Corinthians ficou ali esperando, se protegendo, não correu grandes riscos. O Flamengo teve uma ou outra chance ali, nada muito assim, claro. E levou 1-0. Eu acho que vai ser igual. Acho que vai ter nenhuma diferença. Porque vai ter um Corinthians talvez um pouco mais fortalecido, com a chegada de contratações, inclusive, né? E o Flamengo também inteiro dessa vez. Então, acho que vai acabar sendo mais ou menos isso, tanto aqui quanto no Rio. A não ser, assim, um cenário que o Corinthians está perdendo, buscando um resultado, sabe? Sei lá, segundo tempo, o Flamengo está ganhando de 1-0. Aí é claro que o Corinthians vai sair mais para o jogo. Mas partindo do 0-0, acho que vai ser um Flamengo com mais tempo com a bola e o Corinthians pressionando um pouco mais a saída de bola do Flamengo em alguns momentos do jogo.
possivelmente no início, depois talvez em determinado estágio da partida. Eu acredito mais nisso, pelo estilo dos times e pela estratégia que o Vitor Pereira tem adotado. O Flamengo não tem como o Dorival chegar lá e falar, vamos jogar aqui fechado aqui. Só quem fez isso no Flamengo, nos últimos tempos, foi o Renato Portaluppi. Naquela estreia contra o Defensa e Justiça, quando ganhou sem merecer, né, com um gol espírita do Michael, e numa vitória sobre o Atlético Mineiro do Maracanã, que ele estava com desfalques e tal, mas foi um exagero aquilo, também com o Michael. E o Paulo Souza no segundo tempo, também contra o Fluminense. Ali achei até que mais pela imposição do Fluminense. O Fluminense empurrou o Flamengo para o campo, o Flamengo não conseguia sair. Não acho nem que tenha sido muita opção do técnico, não. Ele não teve opção. Ali foi mais, acho que capacidade do Fluminense, do Diniz, de colocar o Flamengo contra as cordas quando o Flamengo conseguiu a virada, aliás. O Fluminense vencia, o Flamengo virou para 2-1. Vanderlei Nogueira e Mauro Betti. A gente sempre fala da importância da Arena Corinthians pro Timão, né? O Corinthians na Arena Corinthians é muito difícil de ser batido. A gente tem aqui os números do Corinthians como mandante com o Vitor Pereira. Corinthians não tem uma derrota sequer. Só perdeu uma no ano, que é o jogo do Silvinho, quando foi derrubado. Com o Vitor Pereira não tem uma vitória sequer. No ano... Não. Com o Vitor Pereira. Não tem uma derrota. Uma derrota sequer. Com o Silvinho, ele perdeu um jogo só. A partida onde ele caiu ali do comando do Corinthians. São 18 jogos, 12 vitórias e 6 empates. Um aproveitamento de 78%. 30 gols marcados e 5 gols sofridos. É muito se falar, o Flamengo é o favorito no confronto, mas algumas pessoas dizem que o Flamengo é favorito hoje. Eu não acho. Hoje eu não acho o Flamengo favorito. Hoje eu acho que é um jogo que ou o Corinthians é favorito ou é para empate. Eu não acho o Flamengo hoje favorito, até por esses números do Corinthians no estádio, na sua casa. Dá para jogar o favoritismo pro Flamengo nesse jogo de hoje? Ou é o Corinthians por estar jogando em casa e ter esses números impressionantes na Arena Corinthians? Boa tarde a todos. Para mim, hoje e o jogo de volta e uma possibilidade de pênaltis, claro, o Flamengo é tipo 52-48 favorito para mim. Tá, que é bem faz essa conta assim, 52-48. Não, é melhor. Não precisa fazer conta, é apenas uma intensidade. Não, eu queria falar, o Flamengo é favorito, mas faz 99%. Eu sei que na conta do Casão, 60 com mais 50. Não, do Casão não fecha nunca. Mas é 52-48. É pra dizer que é equilibrado. Por exemplo, 60-40, eu acho que um é mais favorito que o outro. 99-1, então é uma maneira bastante prática de deixar claro. Eu sei que o Vampeta entende isso, a gente é amigo por isso também. Só que tem um detalhe, se o Corinthians só perder um jogo, o Flamengo em Libertadores não perde como visitante a 12 partidas e não são só 12 partidas, quer dizer, são 12, mas são 9 vitórias e 3 empates como visitante. O jogo no Uruguai era campo neutro, oficialmente. Não perde desde aquela paulada de 5-0 para o Independiente del Valle no Equador, ainda o time não estava legal, o time do Dome, aquelas coisas e tal. Mas então uma impressionante invencibilidade fora de casa, mas tem esses números absurdos do Corinthians historicamente e com o Vitor Pereira que não perdeu. Eu dou ligeiro favoritismo hoje para o Corinthians, mas vejo o Flamengo com mais possibilidades. Em 180 minutos, bola rolando, para mim o Flamengo é ligeiramente favorito. Porém, se for para os pênaltis no final das contas, como foi contra o Boca, aí entra o fator Cássio. Não que o Santos não seja um ótimo goleiro, mas o Cássio está num momento impressionante. E o Corinthians também, porque o Corinthians está conseguindo resultados da Libertadores muito melhores do que encomenda. Isso pode falar para o Brasileirão e também na Copa do Brasil. O Corinthians, em 8 jogos, ganhou 2 na Libertadores. Vem de 5 empates. Sim, contra o Boca em casa, sim, contra o Boca na Bomboneira, extremamente desfalcado, desgastado. E hoje é uma das partidas em que o Vitor Pereira vai ter mais opções do que ele teve em quase toda a Libertadores ou mesmo nos últimos jogos. Só que o Flamengo, como você destacou, e o Vamp também, vem com quase toda a cavalaria. E que cavalaria? Com o Gabi, com o Pedro, com o Everton, com o Arrascaeta, o melhor time possível. O Corinthians, até pelas alternativas que tem, está um pouco mais desfalcado, está desgastado e com menos qualidade e quantidade em relação ao Flamengo, que hoje, até com os reforços que estão chegando nessa janela, já volta a ser, para mim, o melhor elenco da América do Sul. Se vai ganhar tudo, é uma outra história. Mas está em viés de alta. O Flamengo é uma equipe hoje mais competitiva e melhor do que o Corinthians. Hoje, agora exatamente hoje, por ser em Itaquera, na Neoquímica Arena, a coisa dá uma baita equilibrada. Ainda acho que dá Flamengo, mas hoje é o típico jogo que essa invencibilidade impressionante do Flamengo de 12 jogos como visitante pode cair sim. Vanderlei Nogueira, na sua opinião, as principais virtudes dos dois times para o jogo de hoje? Além, claro, de te dar aquela provocada de sempre, olhe os números do Corinthians como mandante, para você que costuma dizer que a torcida não faz muito a diferença em jogos dentro de casa. O Palmeiras perdeu um jogo na temporada dentro da sua casa e com o Vitor Pereira nenhuma derrota dentro da Arena Corinthians, ou seja, a Fiel empurrando, o Corinthians é muito mais forte em casa
do que fora de casa, Vanderlei Nogueira. A frieza dos números faz com que você defenda essa tese. Eu acho que o time só ganha ou consegue o ponto que precisa quando é eficiente dentro de campo. Então, para começar a conversa aqui, porque eu sei que eu vou ser espancado, o Flamengo é favorito no jogo de hoje, na minha opinião. Favorito. No jogo de hoje, você acha que o Flamengo já ganha hoje? Eu vou repetir. Eu não falei que eu acho que ele ganha. O Flamengo é favorito para mim antes da bola rolar. Ele chega melhor, o time está mais ajustado, o time está crescendo, o time está sendo ajeitado pelo professor Dorival Júnior. E o professor Vitor Pereira, é só daqui a pouco você vai usar aí o que ele falou, sem dúvida alguma. Ele já deixou, resumindo, já na primeira frase, daqui a pouco nós vamos mostrar, ele disse: não sou milagreiro. Então, depois eu explico porque que eu acho que eu tentei traduzir a entrevista dele. Então, eu acho que o Flamengo é o favorito. Pode tomar uma pancada do Corinthians? Pode. A exemplo do discurso do Mauro Betting, tudo pode acontecer. Claro. Não, pra mim pode acontecer mais no Flamengo. A favor do Flamengo? Como eu falei, 52-48. É isso. Então tá bom. Mas há muitas alternativas. Pode inverter. Com certeza. Eu ainda não tenho a virtude da antivisão do fato. E eu menos ainda. Então, o que eu queria dizer é isso. Agora, o Flamengo está crescendo, o Corinthians está vivendo um bom momento e a força da torcida ajuda muita coisa. De novo, um dia vão compreender. O caixa, o cenário, incentiva. Ei, vim aqui para só te apoiar, tá tudo legal. Você veja que hoje é uma campanha nas redes sociais para que o torcedor cante o tempo todo. Tá aí, daqui a pouco você vai falar, acho que sobre isso. Todo mundo, você comprou seu ingresso, mas justifique o seu ingresso. Cante o tempo todo. Tudo bem, vai jogar na arquibancada, é muito bom, mas se o time não for legal em campo, um abraço. Isso não funciona. Thiago Asmar. Você então continua afirmando que você acha que não faz diferença a torcida. Não faz diferença, não. No resultado do jogo. Não atrapalha. Você acha que é mais o time dentro de campo. Perfeito. Agora, eu acho que faz muito, e se tem essa campanha realmente, o torcedor corintiano tá mais do que certo. É lógico. Porque o torcedor do Corinthians sabe o quanto é fundamental, como disse o Vamp, ganhar esse jogo de hoje, porque não vai ser no Maracanã que o Corinthians vai pra cima. Se o Corinthians quiser ir pra cima, é hoje. O jogo é hoje. É hoje. O jogo. Então faz diferença a torcida. Se você tá me dizendo que o jogo do Corinthians é hoje, faz diferença a torcida. O time joga em casa. Mas isso é natural, Asmar. O time que joga em casa, nós falamos semana passada várias situações assim. Olha, o jogo pro Fortaleza, por exemplo, é hoje. O jogo, não sei o quê, Internacional, o jogo é hoje. Então, o jogo na casa é hoje, porque a chance como visitante diminui, mas não é por causa da torcida. Se o Flamengo for uma porcaria em campo, o Maracanã pode estar o dobro da torcida lá, que vai ajudar. Mas é o que eu te falo, mas é muito mais fácil o Flamengo não ser uma porcaria em campo com a torcida empurrando do que ele não ser uma porcaria em campo sem a torcida apoiando. Porque a torcida, ela empurra o time. E é o que se fala sempre, a torcida muitas vezes é o reflexo do time no gramado. Ela é um reflexo na arquibancada. Lógico, se o time não for bem, é muito comum o próprio torcedor vaiar a equipe. Sim, mas então o Corinthians é muito mais forte. O Corinthians, então, os números do Corinthians fora de casa e dentro, eles são uma disparidade. Pro Corinthians faz muita diferença, Vamp. Esse negócio de torcida eu gosto, né? Você acha que faz diferença? Faz, porque eu vivi uma coisa incrível, assim, joguei numa terça-feira um Brasil e um Argentina e Brasil. Lembra, Mauro, desses dois jogos amistosos? Sim. A gente não pegou na bola. A gente, não tô falando nas eliminatórias, não. Teve 2 jogos amistosos e em datas de feriado. Brasil e Argentina lá em Buenos Aires, lá no estádio do River. A gente não pegou na bola, Verón, Simeone. É verdade, 99. Aí, 7 de setembro no Beira-Rio. Aí a gente voltou no mesmo avião, 2 dias depois, a seleção da Argentina e a seleção brasileira no mesmo avião, desembarcamos em Porto Alegre e o Rivaldo fez 2 ou foi 3. Foi 4-2, foi uma das maiores partidas que eu vi da seleção brasileira em todos os tempos. Era 4-2 para ser 10-2 contra a Argentina do Bielsa. E 48 horas depois, e no Beira-Rio lotado, outro jogo, com a torcida do Sul lá empurrando. Então eu gosto, o fator casa, torcida, de incentivo, tudo. Você vê que tem times aí que, mesmo não tendo a cavalaria altura, Cavaleiros de Ouro, mas quando tem a torcida por trás, tem aquele incentivo e faz a diferença. Agora, você tendo uma cavalaria boa, um cenário bom, estádio Copa do Mundo,
com a torcida ao seu lado, por isso que eu falo, se o Corinthians não ataca hoje, com todo o cenário, que o negócio seja bem-vindo ao hospício, não sei o quê, porque depois você vai no inferno, né? Vai ter que ir lá no Maracanã, torcida do Flamengo, você falou, carga de ingresso maior, depois duas. Hoje é o dia para o Corinthians tentar fazer alguma coisa diferente para levar o segundo jogo, pelo menos vivo, para o Maracanã.